Muito bom estar contigo, Pitoli. Sextou, como eu digo, é talvez o meu compromisso semanal que eu considero mais desafiador, especificamente pela tua audiência, que é a maior audiência hoje do Brasil do espectro conservador. E nós precisamos valorizar esse teu trabalho, Pitoli. Por isso eu estou aqui aberto a gente conversar. Obrigado, Coronel, pelo carinho. Coronel, eu quero começar tratando sobre Trump e Putin, as expectativas que o senhor cria, né, ou já criou, né, já estabeleceu aí diante de uma reunião tão importante e num momento decisivo para nós. O que o senhor tem a dizer sobre Trump e Putin hoje, 4 da tarde, hora de Brasília, no Alasca? Então, nesse momento, como falou o Alexandre Garcia, o nosso camisa 10, há poucos minutos, essa reunião de hoje, ela gera uma grande expectativa mundial, especificamente em relação à guerra na Ucrânia, é verdade. Mas é, da verdade, muito mais amplo o que pode decorrer desse encontro, porque tem reflexos tanto na questão dos acordos nucleares, da maneira como estão sendo postadas, inclusive as armas nucleares, tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos, nesse momento. Nós vimos que há poucos dias o Medvedev, que é um ex-presidente da Rússia e um aliado do Vladimir Putin, fez declarações que motivaram que o presidente Trump posicionasse submarinos nucleares em locais que poderiam vir a atingir a Rússia com ogivas nucleares. É importante a gente saber que os submarinos nucleares, eles têm essa característica porque eles navegam por semanas ou meses sem virem à superfície, e por isso não tem como serem localizados. E não se sabe aonde estão esses submarinos que têm capacidade de lançar mísseis em situações muito delicadas, como aconteceu no Irã há pouco tempo. Nós falamos muito sobre os B-2, né, sobre aquele bombardeio que foi feito naquele complexo nuclear, mas pouca gente falou de um outro ataque que foi feito em outra área, que foi feito com mísseis balísticos lançados de submarinos nucleares. Ou seja, o posicionamento desses submarinos é algo de um impacto gigantesco nessa relação bilateral. Então, há muita coisa para ser falado e a expectativa que você me pergunta, ela não vai somente sobre a guerra da Ucrânia, até porque veja que o Vladimir Zelensky não foi convidado para a reunião, os líderes europeus estão numa grande expectativa, a reunião começa com um café ali por volta de 5 horas da tarde do Brasil, 4 lá do Alasca. É importante a gente lembrar que o presidente Trump encontrará Vladimir Putin pela primeira vez desde que ele assume a Casa Branca novamente, depois de um período em que no governo Biden não houve nenhuma iniciativa de aproximação, de negociação. Pelo contrário, a escalada, inclusive a invasão da Ucrânia, segundo o presidente Trump, e eu até endosso essa opinião, foi muito em função da posição do governo Biden, que na verdade empurrou a Rússia para a invasão na Ucrânia, utilizando inclusive à época a chanceler da Grã-Bretanha, que foi a Moscou e fez uma reunião com o chanceler russo, tentando, semanas antes, dias antes. Por coincidência, nós tivemos o presidente Bolsonaro também indo a Moscou na véspera da invasão, ou seja, há uma série de articulações que poderiam ter sido feitas e infelizmente não foram. Mas algumas curiosidades, Pitoli. Importante a gente lembrar que o Alasca, ele foi território russo. Os Estados Unidos compraram o Alasca em 1867, então são 158 anos que aquele território é americano, mas na verdade, até em boa parte do ano, é quase que uma fronteira contínua, né? Quase que você pode passar de um país para o outro de uma maneira muito mais próxima e facilitada do que a gente imagina olhando o mapa do planisfério que a gente está acostumado, né? Parece que são países distantes, mas na verdade, se você olhar pelo Ártico, você vai ver que são países vizinhos e por isso os Estados Unidos compram o Alasca. Então, é uma situação que Trump chega para a mesa de negociação. E eu queria só fazer um comentário que o Alexandre Garcia fez ali e aprofundar, porque ele fala sobre o acordo de paz, vários acordos de paz. Na verdade, o presidente Trump já recebeu 10 designações para o Prêmio Nobel da Paz pelos trabalhos que ele fez, não só com Índia e Paquistão, até mesmo com o Egito e Etiópia.
Etiópia, problema gravíssimo ali com relação ao Rio Nilo, a montante ali das represas que estão sendo feitas, várias questões no Oriente Médio, não podemos dizer, a ida dele aos países sunitas do Golfo Pérsico, a forma como ele tem feito a política externa, tem sido muito elogiada, mas não podemos esquecer que o Alexandre Garcia citou o acordo de paz do Azerbaijão e da Armênia, que na verdade foi o grande motivo, talvez, para que Putin aceitasse esse convite e essa negociação. Pouca gente entende, mas como o Alexandre Garcia falou, era parte, aquele território da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é verdade. Mas não podemos esquecer que a Armênia, que é um país cristão, tem uma hostilidade gigantesca de 40 anos com o Azerbaijão, e essa hostilidade que tem aspectos religiosos, é verdade, ela ainda remonta a uma perseguição que foi feita do Império Turco-Otomano. Então, a ligação da Turquia com vários desses países com ão ali naquela região, Azerbaijão, Turcomenistão, Cazaquistão, todos esses, Tajiquistão, todos esses países com ão, eles têm uma conexão cultural da época do Império Turco-Otomano. E qual é a grande jogada que o Trump fez que leva Putin para a mesa de negociação desesperado? Nem tanto a questão só dos reflexos secundários da forma como ele tem feito das sanções, como, por exemplo, taxando a Índia em 25% por estar comprando petróleo da Rússia. E pode até, inclusive, essa sanção avançar para o Brasil, que nós também compramos óleo diesel. Mas não por isso, mas porque Trump fez algo inimaginável, quando na semana passada ele trouxe a Washington o presidente do Azerbaijão e o presidente da Armênia. Por quê? Que foi uma coisa fundamental para essa reunião. Porque ele abre a possibilidade de você escoar toda a produção de petróleo e gás do Mar Cáspio, passando pela Armênia, entrando na Turquia ou até via Síria, chegando na Europa. Ou seja, a produção do Mar Cáspio não precisaria mais passar pela Rússia, entrando pela Ucrânia. E isso tira da Rússia simplesmente um mercado gigantesco e um poder de negociação imenso. Então, essa negociação desse corredor Trump, que está sendo aberto agora, inimaginável por qualquer analista de geopolítica que olhasse há semanas atrás, devido a essa rivalidade muito difícil, mas ele faz com o uso da expressão econômica. Ele colocará ali empresas americanas, exploração, gasodutos, polidutos, e inclusive com a possibilidade de um ramal para a Síria, que ele retirou a influência da Rússia quando o Bashar al-Assad vai embora para a Rússia, e ele retira as sanções sobre o novo governo da Síria, e agora ele alinhava um acordo da Síria com Israel numa repaginação daquele acordo de Abraão. Então você vê que é um encontro que tem reflexos geopolíticos no Oriente Médio, reflexos na Ásia Central, reflexos, obviamente, até para a paz mundial no que diz respeito a uma escalada nuclear e, claro, reflexos para a Ucrânia também, Pitoli. É inacreditável o tamanho, né, da movimentação feita por Trump. Coronel, é inacreditável onde chega, né? Quando a gente ouve o senhor falar de todas as repercussões, as consequências das ações, enfim, né, é inacreditável, porque a gente olha simplesmente, uma visão míope, é claro, né, de uma reunião importantíssima, é claro, para tentar colocar fim a um conflito, só que as consequências disso tudo, onde vai, né, é por isso que é bom tê-lo aqui para tratar desse tema.